Olá, queridos alunos da Anhanguera Vila Mariana. Vamos dando seguimento aqui às nossas aulas nesse período de coronavírus, né? A gente precisa ainda ficar em quarentena dentro de casa. Estou achando até que essa quarentena está virando já oitentena, viu? Porque parece muito tempo, né? É muito tempo dentro de casa, mas enfim, a banda tem que ser tocada e o caminho tem que ser seguido. Então, nós hoje vamos falar sobre a nossa matéria, que é Fundamentos Históricos do Direito, tá? Essa aula que vocês estão assistindo é a que seria dada presencialmente no dia 27/3, tá? Já estou dizendo aqui para vocês que quaisquer dúvidas sobre essa e outras aulas, vocês podem esclarecer comigo pelo AVA, quem tiver acesso ao AVA, espero que todos tenham. E se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade, pode ser diretamente no meu e-mail renatogepinto@adv.obsp.org.br, como está aí para vocês. Tá bom? Bom, qual que é o nosso tema de hoje? Nada mais, nada menos do que o grande direito romano, né? Direito romano, puxa vida, quanta contribuição que o direito romano deixou, né, para o mundo ocidental, né? O direito romano deixou muita história, deixou muito legado social, muito legado moral também, mas talvez do nosso ponto de vista, obviamente, né, que a gente atua na área do direito, com certeza o direito romano é a grande fonte histórica de tudo que a gente tem hoje no nosso direito brasileiro contemporâneo, né? Principalmente quanto ao direito civil. O nosso direito civil ele é totalmente calcado dentro de fundamentos históricos do direito romano, tá bom? Tanto é verdade que você tem livros de curso de direito romano. Hoje, obviamente, que não é tão comum que haja uma cadeira dentro das faculdades de direito romano, a não ser que você faça uma USP, que é uma faculdade pública, e aí vão ter especialistas nessa área e tal, e aí geralmente são cadeiras eletivas, né? Não são cadeiras obrigatórias. Então o aluno vai lá e pega e vai fazer um curso, uma matéria chamada Direito Romano. Antigamente ele era obrigatório. Eu lembro que na minha época de faculdade tive que fazer Direito Romano e tive que fazer aulas de latim também. Olha só como as coisas mudam, né? E há quanto tempo faz isso? Mas enfim. Bom, o que a gente pode falar sobre. Antes de falar do direito romano, vamos falar então sobre a civilização romana. Tá? Na realidade é o seguinte: não se tem muita certeza de qual foi o momento de nascimento da civilização romana. O que se sabe é que a civilização romana ela é extensíssima, né? Tanto que ela começa antes de Cristo e termina muito tempo depois de Cristo. Né? Então ela abrange as duas eras, né? Antes da era cristã e depois da era cristã, que ela na realidade uma conjunção de união de várias sociedades, né? Várias civilizações que, ou de forma meio que convencional, ou principalmente porque foram conquistadas, né? Foram abarcadas, né? Foram muitas vezes escravizadas. Então, a civilização romana, a sociedade romana, acaba sendo uma espécie de miscigenação social, uma grande miscigenação social, né? E que vai terminar lá na época justiniana, né, alguns séculos depois de Cristo. Então é exatamente isso. A origem do Império Romano, da civilização romana, é controversa. Né? O que se sabe mais ou menos precisamente é de que ela teve como origem a união de povos latinos e sabinos, né? Isso por volta lá do século VII, século VIII, meados do século VII e VIII antes de Cristo, né? Então não se tem muita precisão histórica sobre a sua origem. O que se sabe com certeza é de que, como é uma sociedade que foi se desenvolvendo por séculos e séculos e muitos séculos, né, inclusive transpondo o que a gente comentou aqui,
que eu acabei de dizer, duas eras, a era antes de Cristo e depois de Cristo, o que se sabe é que houve essa compilação, essa miscigenação de sociedades, cria uma sociedade riquíssima culturalmente, né, de um conhecimento científico para a época, né, tecnológico, científico, muito desenvolvido, né. Por conta disso tudo, eles têm uma sociedade muito evoluída para a época, muito evoluída para a época, e como é uma sociedade muito evoluída para a época, é óbvio que eles tinham que ter também uma organização jurídica, né, muito evoluída também, porque era uma sociedade evoluída, e quando você tem uma sociedade evoluída, você tem uma conjugação de obrigações jurídicas muito vasta, muito extensa e muito diversificada, né? E aí, claro, né, para você poder regulamentar relações tão diversificadas numa sociedade tão evoluída como era o Império Romano, a sociedade romana da época, né, você, obviamente, que tinha que ter um corpo legislativo bastante amplo, bastante desenvolvido e bastante diversificado, né? Não tinha muito o que se fazer. Obviamente que isso que a gente chama hoje de direito romano, como se fosse uma categoria de direito comparado, e na realidade é um direito comparado, historicamente comparado, né? Porque a gente hoje utiliza o direito romano para poder entender os princípios jurídicos e as regras, as normas jurídicas de hoje, né? Então, assim, não tem mais aplicação prática como o direito romano, mas sim tem muita aplicação prática, por quê? Porque as luzes, os reflexos desse direito romano estão hoje no direito civil, mas totalmente disseminado dentro do Código Civil, né? Então, assim, esse direito romano, historicamente desenvolvido dentro do Império Romano, depois da República e até o século V depois de Cristo, quer dizer, esse conjunto de direitos que foi sendo evoluído, principalmente calcados nos usos e costumes de cada um dos povos que foram integrando o Império Romano e foram se amalgamando, né? Foi havendo uma espécie de... Puxa vida, tem uma expressão tão bonita para isso, mas eu não vou me lembrar agora. Daqui a pouco é capaz de me lembrar. Mas assim, foram se amalgamando numa sociedade só. Isso vai desaguar lá na época do Justiniano em codificações, em códex, que sim, sobreviveram até a nossa época e foi, por exemplo, pelo nosso Código Civil de 1916, que só foi alterado em 2002 por um novo código, né? Mas que é praticamente cópia do primeiro. Há diferenças, mas não tão estruturais assim. Eu fiz uma frase tão longa que eu me perdi. Não sei o que eu estou falando. Mas estou dizendo que esse direito romano, historicamente, ele acaba desaguando no nosso direito e é fundamentalmente a pedra máter, né, do que hoje a gente chama de direito civil brasileiro, né? Direito civil é, obviamente, direito brasileiro de um modo geral, mas principalmente direito civil. Tá bem? Ainda bem que consegui me achar, porque eu já estava me perdendo total. Vamos para a próxima tela? Então, olha só. O que a gente consegue dizer do direito romano é, obviamente, que a gente não tem nenhuma pretensão de ficar desenvolvendo nenhuma teoria histórica, não tem nenhuma condição disso e nem é o objetivo das nossas aulas aqui. Mas assim, o direito romano ele pode ser delimitado de acordo com os períodos históricos do que se chama de civilização romana, tá? E aí já não estou falando só de império, não. Claro que o Império Romano ele é decisivo para a herança jurídica que ele passa para a sociedade moderna, principalmente sociedade ocidental, né? E principalmente sociedade latina, né? E aí o que a gente chama de latinos, direito italiano, direito brasileiro, direito português, direito espanhol, todo o direito latino-americano, basicamente, né? Então o direito romano vai ser também dividido, ele vai sofrendo influências óbvias, né, dos períodos
históricos da sociedade romana. E aí, a própria civilização romana, a própria sociedade romana, ela é dividida em 4 partes, ou melhor, 4 fases, né? Então, a gente tem a primeira fase que a gente vai falar hoje, que é a fase da realeza, que ela vai de 753 a.C. até meados de 510 a.C., né? Logo em seguida dessa fase dos reis, etc., vem a República, né? Reparem que a República não é uma coisa tão atual como se pensa, não, ela tem um quesito histórico, né? Ela tem uma origem histórica que é antes da era cristã, e aí a gente tem lá a República, que vai de 510 até 27 anos antes de Cristo, né? E depois, já na transição da era pré-cristã para a era cristã, a gente tem o Alto Império, ou Principado, que vai do ano 27 a.C. até o ano 284 depois de Cristo. Você vê que é uma longa era e que tem esse marco divisório, né, que é a era cristã. E logo em seguida a gente começa a ter o declínio, né, o declínio do Império Romano, que é denominado tanto por Baixo Império quanto Dominato. E aí a gente tem o final do Império Romano, que vai de 284 depois de Cristo até o ano 565 depois de Cristo. O direito romano é tão importante para a gente, historicamente falando, que a Anhanguera separou até 2 sessões para a gente falar sobre esse império, porque realmente tem muita coisa para falar sobre o direito romano e principalmente as influências que ele traz para a gente no nosso direito de hoje. Tá? Vamos ver aqui a nossa próxima tela. Então vamos lá. Vamos então verificar como que se desenvolve o direito romano nessa primeira fase, né? Na longínqua fase da realeza, que vai do ano 753 até 510 a.C. Bom, primeira coisa que é um traço, uma nota fundamental no desenvolvimento da civilização romana, que é o seguinte: a civilização romana e, obviamente, o direito romano, ele é todo calcado em costumes de diversos povos. Então, o que a gente tem é uma congregação, não vou dizer congregação porque parece que as pessoas se congregavam, as civilizações se encontravam e pensavam assim, vamos viver junto. Não. É miscigenação mesmo, né? Essa miscigenação, ela tanto podia se dar de forma pactual, convencional, em tratados da época, quanto por meio de conquistas. E aí a gente está falando de guerras mesmo, a conquista, a expansão da civilização romana através da violência, etc., né? Então, o que acontece é que todos esses povos, ou que foram se miscigenizando pela congregação, ou pela conquista por meio das guerras, é óbvio que todos esses costumes dessas sociedades que foram conquistadas foram trazendo elementos e notas diferenciais para aquilo que o direito romano já era, o que a sociedade romana já era, né? Então, o que a gente tem é que vários povos de origem indo-europeia, uma vez que foram se agregando já à sociedade que já previamente existia da sociedade romana, e todas advindos da Península Itálica, etc., o que a gente tem é que a gente tem vários povos de origem muito diferentes e de usos e costumes muito diferentes, de repente juntos no mesmo espaço territorial. Obviamente que os maneirismos, né? as formas de ser de um povo em contato com outro povo vai criando uma terceira característica, né, que não existia nem em um povo nem em outro, é a tal da miscigenação, né? Então, muito mal comparando, mas serve como analogia, é o povo brasileiro, né? Quer dizer, a nossa sociedade brasileira ela é um pouco parecida com a forma de miscigenação trazida pelo Império Romano. Nós temos brancos, temos negros, temos os estrangeiros que vieram da Europa e trouxeram elementos culturais de lá, né?
nós temos os africanos, que a gente já falou, nós tivemos os indígenas, né, que infelizmente acabaram sendo dominados por essa cultura branca, etc., que foram desaparecendo, mas muita cultura indígena ainda existe na nossa vida, né? Quem mora no Tatuapé sabe exatamente do que eu estou falando, né? Quer dizer, vários bairros, várias cidades com nomes que têm origem indígena. Então, veja, é natural que esses povos, uma vez que eles começam a interagir, não importa por que forma, ou de forma amistosa, ou de forma contenciosa, né, pela guerra, etc., é claro que eles vão influenciando nos usos e costumes de todos. Não é que os de fora, uma vez que entram na sociedade, passam a influenciar os de dentro. Não, os de dentro também passam a influenciar de fora. Claro que isso leva centenas de anos para que isso possa se tornar mais ou menos visível, né? Mas se sente essa mistura que vai acabar dando um terceiro produto, né? A mesma coisa, se eu junto água com farinha de trigo, vai dar no pão. É mais ou menos isso que acontece. Agora, no Brasil, a gente consegue mais ou menos sentir isso, né? Porque embora a gente só tem 500 anos de idade, né? 500 e pouquinhos anos de idade, a gente vive isso no dia a dia. Agora imagine os historiadores buscando essas relações de miscigenação e esses dados de miscigenação há 700 anos antes de Cristo. É uma coisa bastante interessante de se saber. Agora, tem um detalhe. Como a gente falou, nós temos, logo na primeira fase do Império Romano, da Sociedade Romana, porque o Império vem muito tempo depois. Nessa primeira fase, a gente tem vários povos cuja notícia se perdeu, né? Quer dizer, claro que não eram apenas sabinos e etruscos que fizeram parte dessa primeira fase da realeza do Império Romano, não foram só eles. Mas muitos dos outros povos que faziam essa composição acabaram, pela sua quantidade ou pela não influência cultural tão grande, acabaram se perdendo até historicamente. Mas o que se sabe é que logo de cara, nessa primeira fase da sociedade romana, sabinos e etruscos passam a trazer para o que a gente denomina hoje de direito romano características, cada uma por si, né? Características próprias deles, mas passam a trazer informações, né? e notas para o Império Romano que são fundamentais e que dão origem ao que a gente hoje estuda em Introdução ao Estudo do Direito, que é o que? A diferença entre direito público e privado. Então, assim, essa classificação que o professor de ED entra na sala e fala assim, olha, agora a gente vai estudar os ramos do direito público, agora a gente vai estudar os ramos do direito privado, e aí uns professores mais moderninhos, né, vão apresentar um terceiro gênero, né? Olha, agora não é só ramo do direito público e privado, agora a gente tem também o direito difuso, que é uma terceira forma, bom, enfim. Essa primeira classificação, essa mais ampla classificação, tem justamente a sua origem nos povos sabinos e etruscos dessa primeira formatação do direito romano. Tanto é verdade que os sabinos tinham já dentro de si, contribuem com o direito romano, com instituições jurídicas do campo do direito privado, né? Então veja, a sociedade sabina, ela tinha muito mais foco nas relações familiares, nas relações dos senhores com seus empregados, nessas relações entre particulares, eventualmente contratuais, de prestação de serviços daquela época, de compra e venda rudimentar ainda, mas de produtos para a subsistência da família e de algumas poucas pessoas. Então, eles focavam nisso, né? A ideia principal deles era desenvolver alguns tipos de normas muito rudimentares, muito pueris ainda, dentro desse âmbito do interesse entre os particulares. Já por outro lado, os etruscos já não. Os etruscos já tinham, na época, uma sociedade já muito mais evoluída, maior
e mais evoluída, em que pese ainda tenham sido conquistados pelos romanos. Mas eles tinham uma formação muito mais cosmopolita, enquanto os sabinos eram muito mais, vamos dizer assim, interioranos, muito mais rurais nesse sentido, a sociedade etrusca já tinha uma ideia de cidade muito mais evoluída, né? Inclusive com alguns equipamentos. Desculpa, vou atender o telefone aqui, só um momentinho, por favor. Desculpa, gente, era o nosso coordenador. Era o nosso coordenador que estava querendo falar também. Bom, então voltando. Então eu estava falando dos etruscos, que eles tinham uma sociedade muito mais evoluída, por quê? Porque eles tinham uma noção de sociedade e de cidade muito mais evoluída do que os sabinos, né? Tanto é verdade que eles contribuem muito com o senso de administração da sociedade, né? De quais são as pessoas que vão trabalhar em prol da organização social, da organização administrativa. Veja que já é uma fonte do que veio a se conhecer e se conhece até hoje com o direito administrativo, né? Claro que é uma origem muito, muito distante, muito pequenininha ainda, é só uma sementinha, mas é a partir daí que nós passamos a ter o direito administrativo como um ramo autônomo do direito, né? Eles tinham um senso e um conhecimento de prática mercantilista muito mais avançado. Por quê? Porque eles já à época tinham muito contato com outros povos, com outras civilizações, e que eles entendiam que era necessário que houvesse essa relação de pactos de não violência. Por quê? Porque para eles pouco importava a conquista de povos, etc. O que eles queriam é enriquecer, né? Eles queriam desenvolver o seu mercado para além do mercado interno deles. Olha já a noção, né, de direito comercial que eles tinham à época, claro que sem esse nome ainda, mas que veio avançando até a época atual, né? Então o que acontece? Os etruscos, eles têm um tipo de interesse normativo, né, de regras, de usos e costumes muito mais voltados para o interesse público do que propriamente interesse privado. E é daí, então, que surge que tem origem, né, que surge de uma forma muito rudimentar a ideia do que a gente chama de direito público. Curiosamente, vocês veem que a prática mercantilista era considerada algo de interesse público. Por quê? Porque era uma sociedade basicamente toda voltada à atividade mercantil, né? Atividade de comércio, etc. Então não era como a gente entende hoje, como um direito comercial, como se fosse um direito do ramo privado. Aliás, essa denominação de direito privado ou público para o direito comercial nunca foi tão pacífica assim. Curioso, né? Ninguém questiona que direito civil é ramo do direito privado. Ninguém questiona. Assim como ninguém questiona que direito tributário é um ramo do direito público. Ninguém questiona. Por quê? Porque os interesses públicos estão voltados sempre para este ramo de direito. Mas para o direito mercantil, para o direito comercial, né, como ficou mais contemporaneamente conhecido, nunca foi muito pacífica, doutrinariamente falando, a ideia de que o ramo do direito de que o direito comercial pertencesse ao ramo do direito privado. Sim, pertence, está lá bonitinho naquelas caixinhas lá, mas a coisa, tinha muita gente que discutia isso e colocava isso em questão, sem querer entrar no mérito, mas fica a dica para quem tiver interesse nesse assunto, tá? Muito bem. Então, o que nós temos é que, pela primeira vez, pelo menos do ponto de vista histórico conhecido, que chegou até a nossa época, pela primeira vez a gente tem uma sociedade que começa a engatinhar sob o molde de dois ramos do direito, embora não houvesse esse nome ainda à época, que era o molde do direito privado, ou seja, normas que regulamentam as relações entre particulares, né, dentro, obviamente, da sociedade romana, mas também alguns tipos de normas, de corpos jurídicos, que têm como objetivo o quê? A organização social.
Então, em que pese eles não tenham se dado conta disso à época, o que ocorre de fato era que já existia isso. Existia um direito público, existia um direito privado, a gente só consegue saber disso porque hoje a gente olha para isso com uma lente muito maior, né? Ou seja, a distância histórica nos permite verificar essa divisão, essa bipartição, vamos dizer assim, do direito da época, né? Eles não tinham consciência disso, mas eles já estavam engendrando o desenvolvimento desses dois ramos do direito. Muito curioso essa situação. Bom, a povoação da Itália, do que se conhece hoje como Itália, né? A gente já falou que é um assunto muito controverso, mas o que se sabe, o que se chegou até nós, é que além dos etruscos e sabinos, existiam muitos outros povos que começaram a interagir nessa sociedade. Então, aí, os latinos, velascos, os úmbrios, sociedade osca, os oscos, enfim, eles passam a povoar esse território, alguns por iniciativa própria, outros foram conquistados por meio da guerra e eles passam a ter uma posição social menos privilegiada, obviamente, né? E aí, uma das coisas que é importantíssimo para o direito romano é que pela primeira vez você tem uma miscigenação generalizada, vamos dizer assim, né? Então, realmente, você começa a ter a criação de uma nova civilização, de uma nova sociedade extremamente duradoura, né? Extremamente duradoura e que é fruto de uma composição de vários povos, de naturezas diversas, de usos e costumes diversos, de origem religiosa diversa e principalmente de normatizações diversas, né? As normas que regiam cada uma das sociedades eram deles, particularmente deles, e acabam se interagindo, se interseccionando através dessa própria miscigenação social que passa a haver. Tá bom? Vamos para a próxima tela? Então, a gente ainda está falando, né, da primeira fase, da realeza, né, do direito romano. O que se percebe já, o que ocorre nessa primeira fase da realeza? Um fenômeno social muito curioso, que é o seguinte: os reis de Roma dessa primeira fase eram basicamente de origem sabina mesmo, tá? E hoje tem-se quase certeza que foram eles os responsáveis por uma primeira vez em que há uma divisão de classes sociais bem estabelecida e bem delimitada, né? Nesse período é que existe uma tripartição de classes sociais. Nós temos os chamados patrícios, os clientes e os plebeus. Tão importante essa divisão, mas é tão importante essa divisão que essas três expressões chegaram até nós. Olha há quanto tempo, mas todas as três expressões chegaram até nós. Bom, as expressões plebeu e cliente não é como que se fala, não é novidade para ninguém. E quem tem origem portuguesa, como eu, né, sou de família portuguesa, quem tem origem portuguesa sabe que é muito comum os portugueses entre si e os portugueses de Portugal, que nasceram em Portugal e que vêm para o Brasil morar aqui, entre eles se chamam do quê? De patrícios. Ô, meu Patrício! Olá, Patrício! Como é que vai? Oh, puxa, vem aqui comer um fular, etc e tal, um caldo verde. Por que eles se chamam de patrícios? Justamente por conta disso. Reparem que eu estou falando de portugueses, né? Portugueses se chamam de patrícios.
E eles têm esse tipo de expressão e esse tipo de tratamento muito calcado na civilização portuguesa, porque eles foram dominados pelo Império Romano. Na realidade, eu acho que quando eles foram dominados, eles já era a época do Império Romano, que seria a terceira fase para a quarta fase do Império Romano. Tanto é curioso isso que eu me lembro que mais ou menos por volta de 2010, eu fui para Portugal e fui conhecer Lisboa. E no meio da cidade lá de Lisboa tinha muito próximo de um metrô, e aliás, eles descobriram isso porque eles estavam fazendo fundações para o metrô, tem o que? Uma terma romana. No meio de Lisboa, no meio da cidade de Lisboa, tem lá, você paga um dinheirinho para visitar, e você tem o que? Você tem ruínas do que seria uma terma romana. Lembrando que terma romana não eram banheiros, mas eram banhos públicos, como hoje são o Sesc. Manja, Sesc? Então, as termas romanas que chegaram até Lisboa, para vocês verem a expansão do negócio, são o Sesc da época, né? O pessoal ia lá, tomava banho, só que não é que nem o Sesc hoje, né? O Sesc hoje todo mundo pode entrar, brasileiro, não brasileiro, criança, todo mundo. Lá antigamente não, só poderiam os patrícios, só poderiam como que é? Os cidadãos romanos, que eram apenas uma casta muito privilegiada, separando de escravos, estrangeiros, mulheres, filhos sob a administração, inclusive econômica do pai. Então esses caras não pertenciam. Essas termas romanas, que eram as piscinas da época, foram encontradas inclusive em Lisboa. Por isso que eu estou dizendo que essa expressão patrício, dentre os portugueses, é muito comum. Só que agora eles falam que são patrícios as pessoas que pertencem à casta deles, portugueses, que não são portugueses nascidos no Brasil, mas são portugueses de Portugal e que vieram para o Brasil por circunstâncias tantas, tá? Bom, mas os patrícios dessa classe social da época não eram os portugueses, né? Lá, o que eram? Era uma parte da população, né, dos chamados cidadãos, né, e que gozavam de todos os privilégios e direitos dados para as pessoas, né? Eles eram, sim, patrícios nesse sentido, tinham todos os direitos e privilégios que eram concedidos pelo Senado. E aí, quais eram esses privilégios? O direito ao voto nos comícios, que eram geralmente feitos em praça pública, né? O exercício de cargos públicos, né? A possibilidade de ocupar terras que o Império conquistasse. Então, essas terras que eram conquistadas pela civilização romana eram disponibilizadas aí, claro, a título oneroso para as pessoas que tinham dinheiro para comprar, né? E aí ele comprava não só o território e o imóvel deles, né, que não se chamava à época, mas aquele lote de terra. Ele passava a ser dono de tudo que tinha dentro, né, de pessoas, animais, da esposa aos filhos, né, basicamente era isso. Tinha direito de contrair casamento, né, entre os próprios patrícios, etc. Tá? Só que tem um detalhe, né? A todo direito corresponde um dever. Quais que eram os deveres que esses patrícios tinham? De pagar impostos. Olha que interessante, já 700, 600 anos antes de Cristo, já havia a concepção de que estamos lidando uma cidade muito bem habitável, uma cidade que muito evoluída, só que nós precisamos de dinheiro para mantê-la assim e torná-la cada vez mais evoluída. Portanto, filho patrício, agora você tem que me pagar os impostos para que a gente possa compor o erário, né, os cofres públicos, para que a gente possa conceder esse serviço. Bom, nem precisa dizer, né? Nem precisa dizer que na realidade os patrícios inventaram o direito tributário, né? Quer dizer, também é de lá a ideia de que era necessário a cobrança de impostos para que esse dinheiro compusesse o erário, para que o próprio Senado, os governantes, pudessem
como que é, desenvolver serviço público em prol da comunidade, em prol dos próprios patrícios nesse caso, né? E outra coisa que eles tinham que fazer, a gente não pode esquecer que a civilização romana, desde sempre, ela era uma sociedade calcada na conquista, né? Eles eram sociedade, era uma sociedade guerreira, era uma sociedade de expansão, quer dizer, eles tinham isso no sangue deles, expansionista, e obviamente que para que eles pudessem manter essa característica muito salutar, muito evidenciada dos romanos, eles tinham que impor o serviço militar, né? Claro que muitos faziam porque queriam, mas também se não quisesse, pouco importava, ia ter que se alistar. Bom, no direito, nós temos o direito militar, né? No Brasil, nós temos o direito militar, e o direito militar nosso, vocês sabem muito bem que ele ele é obrigatório, né? Você não pode escolher se quer ou não. Você vai lá e tem que se alistar. Se eles dispensarem, tudo bem. Se eles não dispensarem, você vai realmente ter que cumprir, tá? Então, o serviço militar, lá na época da primeira fase da realeza, já também é um prototipo, né? Um protótipo do que a gente chama hoje de direito militar, né? Era dentre os patrícios que os magistrados escolhiam o corpo de senado. Então veja que agora a gente também tem a questão do direito político, né? O direito administrativo e político. Por quê? Porque os magistrados eles eram os grandes administradores da cidade romana, né? Obviamente sempre abaixo dos reis, mas eles eram vamos chamar o baixo clero, não é uma boa expressão para a época, mas assim, eles estavam na cúpula administrativa. E eram os magistrados que indicavam os patrícios para compor o corpo do Senado. Senado esse que era a instituição responsável pelo controle das finanças, direito financeiro, né? Administração das províncias, direito administrativo, negociação com povos estrangeiros, direito internacional público, né? Ratificação das leis voltadas pelas assembleias do povo, direito político. Olha só o que é uma civilização evoluída, né? Quer dizer, eles tinham uma sociedade tão complexa que eles necessitavam criar pequenos corpos jurídicos para administrar aquilo, né? Para regular aquilo e aquilo outro. Obviamente que a gente está falando de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. A gente está falando, portanto, de 2.500 anos atrás. E eles já estavam criando o que a gente chama de direito administrativo político, direito civil, que existe até hoje. Genial, né? É genial, genial. Bom, tudo bem, existiam os patrícios, só que existiam os clientes. Olha que coisa interessante. O que eram os clientes? Basicamente, eram as pessoas que serviam aos patrícios. Eles não eram escravos, tá? Eles não eram plebeus, mas eles eles tratavam os patrícios como seus senhorios. Eles serviam aos patrícios, inclusive acompanhando-os na guerra, né, para dar suporte, e muitas vezes suporte do quê? De alimentos, suporte de serviços básicos para que eles pudessem guerrear, né, cuidar de roupa, cuidar de comida, cuidar da organização das armas, etc. Então, na realidade, os clientes, essa casta social chamada clientes, elas eram serviçais. Eram serviçais que não pertenciam aos patrícios, mas estavam mais ou menos... eles eram o recheio entre os patrícios e os plebeus. Eles não eram nem tão bons que pudessem ser patrícios, mas nem tão ruins que pudessem ser plebeus, né? Bom, cliente. Olha que coisa interessante. O que a gente chama de cliente hoje? A pessoa que nos serve. Até hoje tem essa conotação. Vocês vão dizer, não, professor, não, desculpa, não. Na realidade, quem serve ao cliente é o cara que está vendendo, né? Se eu sou cliente do banco, o banco é que me serve. Se eu sou cliente da padaria, a padaria é que me serve. Se eu sou cliente de um advogado, é o advogado que me serve. Maravilha. Só que quem paga? Eu presto um serviço para vocês.
eu presto, o mercado presta um serviço e tal. Mas quem que enriquece? Não, o advogado não enriquece, não. Realmente vocês têm razão, não enriquece, não. Mas, na realidade, eu tenho uma inversão, mas a relação não é muito diferente disso. Os clientes, na realidade, eles servem aos mercadores, né? Servem aos patrícios, etc. Por quê? Porque auxiliam a eles, na época, às atividades que eles precisavam desenvolver, né? Desde guerra até de senado, de administração e tal. Hoje em dia, a gente chama de cliente as pessoas que nos servem também. Então, assim, não posso mentir que, tudo bem, eu presto um serviço para os meus clientes no escritório e tal, serviço de advocacia, claro que sim, obviamente que sim, mas eles me pagam para isso. Então, eles me servem de dinheiro e é graças ao dinheiro que eles me pagam que eu posso ter uma vida condigna, né? Que eu posso comprar alguma coisa no final de semana para comer, uma pizza, posso ter um carro, uma casa. Então, é essa conotação de serviço que se diz, né? Eles me pagam, então eles estão me servindo. Em que pese eu tenho que prestar um serviço para eles também, né? Muito bem. E finalmente, e aqui por incrível que pareça, é uma casta do direito romano que é tem pouca importância no início, mas que depois eles vão se desenvolvendo e vão tomando uma consciência de pessoa social, política, que vai dar na lei das 12 tábuas e que tem uma conotação muito interessante até os dias de hoje. Então, quem são os plebeus? Vamos lá. É uma parte da sociedade que nem era considerado cidadão romano. Não era cidadão romano. Eles não podiam casar com patrícios, embora morassem na cidade. Mas eles moravam na cidade, uma parte da cidade totalmente desvalorizada, né? E sempre com serviços totalmente subservientes, né? Não participavam de organização política nenhuma e tal. Vamos dizer, são a escória da sociedade, né? As pessoas que sim, todo mundo virava as costas para ela. No entanto, o que acontece? Muito tempo se passou, muito tempo vai se passando, eles começam a tomar uma consciência do seguinte: o que nós fizemos para a gente não ser considerado patrício? O que a gente fez para não ser considerado cliente? O que a gente fez para ser desconsiderado pela própria civilização romana, para a gente ser tratado como uma escória da sociedade? O que acontece? Com essa consciência social que eles passam a ter, eles conseguem isso por volta de 452 a.C., então lá se vão uns 300, 400 anos mais ou menos, né? Eles conseguem criar uma comissão que começa a elaborar uma espécie de lei, né? Que viesse regular as relações, estabelecer os direitos e deveres do povo, de todas as pessoas, né? É um rudimento, né? Mas já é uma primeira notícia de igualdade social. É uma primeira notícia de que começa a existir um corpo legal que tende a trazer o princípio da chamada isonomia, tratar os diferentes diferentemente para que eles possam se equilibrar do ponto de vista de vivência e convivência. É muito rudimentar, né? É uma luta diária desses caras por 400 anos, mais ou menos. Mas eles vão desenvolvendo isso, vão organizando-se e mostrando qual que é a sua necessidade e a necessidade do povo romano, de um modo geral, né? E isso vai acabar culminando no que a gente conhece hoje por lei das 12 tábuas, né? Que tem uma importância singular para o mundo ocidental, né? E que dá início ao que a gente chama de uma consolidação, de uma legislação que fortalece as instituições de direito público e privado. Por que isso?
Porque a gente vai falar das leis de 12 tábuas na próxima aula, mas essa consciência dos plebeus, ou seja, é a lei vinda do povo e para o povo, é a primeira vez que isso começa a tomar alguma forma, eles começam, portanto, a fazer leis por meio de reivindicações de que eles querem um tratamento igual. Ou pelo menos, se não igual, pelo menos um tratamento mais condigno. Que, veja só, que eles, plebeus, historicamente, eles são arraigados do povo. Arraigados não é uma boa palavra. Eles são afastados do núcleo central da administração, dos patrícios, etc., da tal da classe alta e média deles lá. Eles são tratados como escória e eles passam a desenvolver entre eles e passam a influenciar os legisladores de que eles querem ter igualdades de tratamento. Ou pelo menos que eles possam ser tratados de uma forma muito mais condigna do que eles tinham sido tratados até agora, né? Então, é muito rudimentar isso que eu vou falar, muito, muito rudimentar, mas é o que se hoje tem na Constituição Federal como um iniciozinho do que hoje a gente conhece por dignidade humana. Ou seja, se todos nós somos humanos, se todos nós somos romanos, embora a gente não seja cidadão porque a gente é plebeu, se a gente é romano, por que a gente é tratado diferente? Vamos parar para pensar um pouco nisso? Quer dizer, claro que não era isso que eles diziam, mas era essa a intenção, né? Era essa a intenção. Beleza? Vamos para a próxima tela, então? Na realidade, é uma tela para finalizar a nossa aula de hoje. Então, bora lá. Essa contribuição jurídica de povos, essa congruência de povos tão diferentes, deu origem ao que ficou conhecido por direito romano mesmo. Então, a ideia é essa, né? E o direito romano, a gente hoje, né, com essa distância histórica, a gente pode dizer que é um conjunto de regras jurídicas que regularam a sociedade romana desde a sua fundação até o declínio em 565 depois de Cristo, da era cristã. E o final disso que a gente chama de período romano, de civilização romana, ela tem como um ato final, um fato final, que é a morte do imperador Justiniano. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas já fica a ideia, para os próximos capítulos, né, já fica a ideia de que o Justiniano ele foi muito importante para quê? Para deixar o legado do direito romano para nós. Ele foi uma figura central nisso. Por quê? Porque ele compila e codifica normas. É através do Justiniano, do imperador Justiniano, que toda essa gama enorme de normas consuetudinárias, né, de usos e costumes das mais variadas espécies, é a partir de Justiniano que começa a ser compilada e registrada, principalmente por meio do que eles chamavam na época de códex, e que hoje a gente chama de códigos, né? Então, a ideia é exatamente essa. O imperador Justiniano, ele já tem plena consciência de que o direito romano é talvez uma das criações mais importantes de todos os tempos, e principalmente o direito romano, e ele quer deixar esse legado. Quer deixar esse legado não só para o próprio direito romano, porque ele próprio não tinha consciência de que estava se encerrando, obviamente, mas principalmente para as demais gerações que advieram a ele. Agora, o que ele não podia imaginar é que a sua providência pudesse durar milênios, né? Isso é uma coisa que ele não poderia imaginar. E vai durar ainda muito tempo, muito tempo. Tá bom? Bom, gente, então a nossa aula de hoje, a gente encerra por aqui. A gente está com quase 1 hora de aula. Estamos então na unidade 2, seção 1. A gente está falando, por enquanto, apenas da primeira fase do direito romano. A gente vai voltar na próxima aula a falar sobre o direito romano. Duas questões aqui. A gente vai falar mais do direito romano, porque realmente é o principal direito que nos influenciou, então tem muito o que falar dele, para a gente conhecer o nosso próprio direito. E a segunda coisa é a seguinte,
Na próxima semana, a gente vai entrar ao vivo, na sexta-feira de manhã com vocês, tá? Então, essa é a nossa última aula gravada, somente gravada, tá? A partir de sexta-feira que vem, isso já vai começar logo de segunda-feira com os outros professores, mas a partir de sexta-feira que vem, eu vou ainda ser orientado pelo professor Luiz, nós vamos entrar então ao vivo, eu e vocês, na sexta-feira de manhã, falando sobre os fundamentos históricos do direito, né? A gente vai entrar então na unidade 2, sessão 2, ao vivo com vocês. Mas não se preocupem, porque me parece que essa aula, que pese seja dada ao vivo, ela vai ficar gravada no AVA para vocês depois poderem rever a nossa aula normalmente. Tá bom, gente? Bom, então fico por aqui por enquanto. Um beijo para vocês. A gente se vê na semana que vem ao vivo. Um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. A gente se vê.